A pauta marca Paraná Clube joga amanhã. Informações do Tricolor. Quem vem chegando é o importante, o competente professor Silas de Graaf, atualizando as informações do Tricolor. E os russos, vem com a grana ou não? Chega mais, Silas. Alô, amigos ligados ao Placar Transamérica, um forte abraço. Estamos chegando com as informações do Tricolor da Vila Capanema. E o técnico Alan comandou agora de manhã o último apronto ali, visando formar a equipe que vai enfrentar o União Beltrão neste sábado às 17 horas da Vila Capanema. Partida essa que é decisiva para as pretensões do Tricolor no restante do Campeonato Paranaense, pois só a vitória interessa para ter chances de ficar dentro do G8 e passar de fase, entrar na fase dos mata-matas do Campeonato Paranaense. E como só a vitória interessa para o Paraná, toda essa semana o técnico Alan comandou diversos treinamentos, justamente focando a parte ofensiva, inclusive com diversos treinamentos com jogadas pelos lados do campo, com ultrapassagens pelos lados do campo e cruzamentos altos, cruzamentos baixos ali, para a entrada tanto do meio de campo quanto também do Rodrigo Rodrigues na questão da finalização. E o Paraná precisa vencer o Beltrão e depois, na sequência, se despede dessa primeira fase do Paranaense contra a equipe do Toledo fora de casa. E com essa necessidade de vitória, a formação do Paraná vai ser bastante ofensiva, inclusive adiantando bastante o meio de campo para praticamente jogar no campo do Beltrão. E aí uma possível escalação do Paraná Clube para esse jogo é o Marcos no gol, na lateral direita o Paulo Henrique, a dupla de zaga o Everson, que assume o lugar do Thales, que vai cumprir suspensão automática, fazendo dupla de zaga com o Fabrício. E o Juninho na lateral esquerda. No meio de campo apenas um volante, Carlos Dias, e mais avançado, Bressan e Michel. E na frente Rafael Alemão pelo lado do campo, Marcelo no outro lado do campo fazendo os extremos, apesar que durante a partida inverte essas posições, e o Rodrigo Rodrigues centralizado como centroavante. Provavelmente é essa formação, já que o técnico Alaal só divulga a escalação oficial momentos antes da partida, mas não vai fugir muito dessa formação. É o Paraná na busca dessa vitória para se manter vivo no Campeonato Paranaense para poder passar de fase. E ontem também a CBF já divulgou a ordem dos jogos da Copa do Brasil. Mas no próximo bloco a gente retorna aqui falando um pouquinho mais também do Paraná e principalmente desse jogo na próxima semana pela Copa do Brasil contra a equipe do Botafogo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Placar Transamérica. Se você falou, professor Silas de Graaf, tá falado daqui a pouquinho de volta de retorno aqui no Placar Transamérica para fechar o material completo do Paraná Clube. Vamos ouvir o comandante técnico do Tricolor. Fala aqui no Placar Transamérica o professor Alan Al. Uma semana boa, bem proveitosa, pensando no jogo de sábado, pensando na sequência logo em seguida que a gente já vai ter na Copa do Brasil. Tudo isso bem administrado, tudo isso bem distribuído para que a gente possa buscar a vitória dentro de casa, que a gente possa brigar pela classificação, e eu tenho certeza que está ao nosso alcance e só depende da gente. A gente está procurando envolver todos os jogadores, até porque a gente sabia que essa definição do jogo da Copa do Brasil não seria na quarta-feira, ou seria na terça, ou seria na quinta. Então a gente vem trabalhando com todos estão à disposição, a gente vai tomar a melhor decisão juntamente com o Departamento de Fisiologia, pensando nesse jogo importante de sábado, mas pensando também no jogo importante de terça. E eu tenho certeza que todos os jogadores, independente de quem inicie, da função que inicie fazendo, vão ter uma melhora, vão dar uma resposta que a gente espera, até mesmo porque o jogo do Londrina foi um jogo um pouco atípico na situação defensiva, onde dificilmente a gente toma 2 gols, né? E teve um desempenho ofensivo bom, poderia ter definido de uma maneira mais tranquila e o jogo poderia ter sido a 3 pontos favoráveis a nós. Mas isso a gente corrigiu durante a semana, a gente buscou esse equilíbrio de continuar jogando, de procurar ter um desempenho ofensivo melhor, um aproveitamento ofensivo melhor e ao mesmo tempo não desguarnecer lá atrás, que isso venha sendo o nosso ponto forte desde o início da competição. Este é o comandante técnico do Paraná Clube, Alan Al, falando a respeito da expectativa para esse compromisso importante contra o União. Já que falamos da equipe adversária, informações do União. Quem vem trazendo os destaques, as principais informações da equipe do interior é o repórter Matheus Vieira aqui no Placar Transamérica.
Olá, você que acompanha o placar na Transamérica. O time do União Beltrão quer vitória contra o Paraná Clube nesta penúltima rodada do Campeonato Paranaense. O clube é o 12º colocado, o último colocado da competição, com 5 pontos. E uma vitória contra o Paraná Clube significa a esperança de permanecer na Série A do Campeonato Paranense em 2020. Na última rodada, o time do União perdeu por 3-0 para o Cascavel CR fora de casa e busca esses 3 pontos contra o Paraná Clube na Vila Capanema. O jogo é amanhã às 5 horas da tarde. Para a partida deste sábado contra o Paraná, o técnico Agenor Piscinin sabe que não poderá contar com o jogador Cleiton, que foi expulso na última partida contra o Cascavel CR. Com isso, a provável escalação da equipe será do goleiro Marcos Paulo, Sárbara, Samuel Souza, jogador Felber e Luan, Casimiro, Luiz Gustavo, Everton e Sato. Mais à frente, Rafael Assis e Douglas Gargel, o jogador Ilcinho. Essas as informações do time do União no placar Transamérica. Agradecendo ao Matheus Vieira com informações iniciais da equipe do União, adversário do Paraná. Jogo importante para as pretensões do tricolor em termos de classificação dentro do Campeonato Paranaense desta atual temporada. Paraná Clube na tela, professor Silas de Graff. Retorna comigo, Silas. Olá, de retorno aqui no Placar Transamérica com mais informações do tricolor da Vila Capanema. O Paraná que entra em campo neste sábado, 17 horas, para enfrentar a equipe do Beltrão. Partida decisiva aí para as pretensões do Paraná Clube no Campeonato Paranaense, já que só a vitória interessa, e até porque uma vitória nesse jogo já coloca o Paraná dentro do G8, independente de qualquer outra situação, já que vai ter um confronto direto entre o Cianorte e o Cascavel CR. Então, independente de qualquer resultado que der nessa partida, uma vitória do Paraná Clube já coloca o tricolor no G8. E com isso, daí o Paraná vai para a última rodada dependendo apenas de si, quando vai enfrentar a equipe do Toledo fora de casa, e aí para se manter dentro do G8, para passar de fase e seguir daí no mata-mata, que é a próxima fase do Campeonato Paranaense. Com isso, o técnico Alau trabalhou a semana inteira visando uma equipe bastante ofensiva, uma equipe bastante aguda para conseguir essa vitória. E havíamos falado também sobre a Copa do Brasil, e a CBF já definiu ontem a ordem dos jogos da próxima fase da Copa do Brasil. O adversário do Paraná é o Botafogo do Rio de Janeiro. E o Paraná joga a primeira partida fora de casa, lá no Engenhão. Provavelmente esse jogo vai ser na quarta-feira, no dia 11. A CBF ainda não definiu exatamente a data, mas não vai fugir muito disso. Então é dia 11 o jogo de ida no Rio de Janeiro, e aí na outra semana, provavelmente no dia 18, o jogo de volta, quando o Paraná decide a sua sorte na Copa do Brasil, jogando na Vila Capanema. E daí essa partida já é a partida dos 2 milhões de reais. Então, se o Paraná Clube passar pelo Botafogo nessas 2 partidas, né, o Paraná já embolsa mais 2 milhões, que é muito bem-vindo para o caixa do tricolor. Então tá aí o Paraná agora visando essa reta final do Campeonato Paranaense, um mata-mata contra a equipe do Beltrão, e daí já entra também no outro mata-mata daí contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Enfim, 2 semanas cheias aí para o Paraná para definir a sua sorte, tanto no Campeonato Paranaense como também na Copa do Brasil. São essas as informações do Paraná Clube. Retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Beleza, professor Silas de Graff.